O exército ucraniano apoiará o governo eleito e validará a sua autoridade ou ficará ao lado da extrema-direita se grupos da extrema-direita fizerem um esforço para derrubar o governo em prol desse tipo de visão nacionalista do país. Acho que essa ameaça não deve ser descartada. E esta é uma excelente transição para a segunda parte desta entrevista. E pessoal, ainda estou conversando com Nikolai Petro, nosso analista sobre tudo relacionado à Rússia e Ucrânia. Você estava falando sobre como a Rússia está traçando seu próprio caminho neste mundo multipolar e como algumas análises sugerem que a abordagem atual dos Estados Unidos pode estar tentando basicamente fazer o inverso da estratégia da China de 1973, quando Nixon estava normalizando as relações com a China para criar uma divisão entre a União Soviética e a China. Isso pode ser atualmente o oposto disso, tentando normalizar as relações com a Rússia para criar uma divisão entre Moscou e Pequim. E você está dizendo que isso é improvável de acontecer. Poderia expandir um pouco sobre isso? Por que é que você acha que a trajetória atual do cenário multipolar em que estamos é improvável de incentivar a Rússia a seguir esse caminho? Bem, porque analistas russos, chineses e de outros países do sul global vêm dizendo há mais de uma década que o impulso está com esses outros países, os países do BRICS Plus. Existem todos os tipos de exemplos econômicos e geopolíticos e evidências disso. A guerra Rússia-Ucrânia reforçou essa avaliação. Não mudou esse cálculo por parte da Rússia, mas o que fez foi reforçar a correção dessa avaliação e confirmou a capacidade da Rússia de contar com a China, Índia, Vietnã e outros países como parceiros em qualquer confronto que a Rússia possa ter, grande ou pequeno, com a Europa e os Estados Unidos. Então, em essência, por que você viraria as costas para parceiros confiáveis e voltaria para seus antigos parceiros que o traíram repetidamente? Não há incentivo. Além disso, esses novos parceiros estão se tornando cada vez mais influentes, estão se fortalecendo por conta própria. E a Rússia, novamente, penso na Rússia e na China em particular, como tendo uma bela sinergia econômica e política. A China tem uma população e uma economia em crescimento. Precisa de recursos. A Rússia tem esses recursos para fornecer, e em troca, permitiu que a China se tornasse um grande jogador em seus mercados domésticos. Novamente, este é o tipo de funcionamento que o comércio internacional, baseado em grande parte no lucro mútuo, deveria ter. E assim acho que há uma sinergia inescapável nessa relação, que nada que os Estados Unidos possam oferecer os incentivaria a romper. Agora, se os Estados Unidos quiserem oferecer algo por conta própria, que seja atraente econômica ou politicamente, tenho certeza de que a Rússia consideraria, mas não às custas da China. Acho que a Rússia e a China são de fato uma parceria e uma aliança que está destinada a durar por um bom tempo, pelo menos neste século. Algumas pessoas dentro do comentário ocidental, que não perdem a oportunidade de basicamente falar mal tanto da Rússia quanto da China, argumentaram que com esse desenvolvimento, a Rússia se tornou um parceiro júnior da China. Sendo como 1/10 da população da China, com a Rússia em cerca de 140 milhões e a China em 1,3 ou 1,4 bilhão, eles argumentam que a Rússia agora inevitavelmente se tornará um satélite da China. Isso, para mim, parece realmente ridículo. Mas o que você acha de tais argumentos? Bem, eu diria duas coisas. É uma brincadeira com algum tipo de psicose coletiva, eu acho. Há uma suposição de que, por razões históricas profundas que remontam a quase 1000 anos, os russos temem os mongóis.
E assim podemos derivar políticas atuais desse tipo de trauma psicológico profundo. Acho isso fraco e implausível. Na verdade, se você olhar para pesquisas de países que são vistos favoravelmente pelos russos hoje, a China está no topo da lista. Portanto, não está nada claro sobre o que esses analistas estão falando nesses termos. Em termos de ser um parceiro júnior, é claro, é exatamente isso que o projeto da UE deveria ser nos anos 1990 em relação à Rússia. A Rússia era um país pequeno, uma economia pequena, que seria dominada pelas economias da UE, muito maiores e mais ricas, e elas de fato explicitamente tentariam manipular os resultados políticos russos por meio desse tipo de investimento econômico e controle. E o ponto decisivo nisso foi, de fato, a constante ameaça de aplicação de sanções que vem acontecendo. Novamente vou lembrar vocês, nossos ouvintes, nunca houve uma geração desde a Guerra da Coreia que não tenha imposto algum tipo de sanção à Rússia, seja pelos Estados Unidos ou seus parceiros menores na Europa. Então esse é o relacionamento. E novamente, os chineses se destacaram e provaram ser bons amigos, enquanto os europeus historicamente não se destacaram e nunca provaram ser parceiros confiáveis. E em algum momento eu acho, ou pelo menos esta geração de líderes russos, portanto, not always is save a small thing, the Norix this indom. And its advice as reliable advice. I think that is Acho que isso faz muito sentido. Quero dizer, especialmente se você pensar no fato de que as pessoas no poder no momento são aquelas que estão lá há 20, 25 anos. Quero dizer, não tivemos muita mudança nisso. We cannot overlook Não podemos ignorar o tesouro que a Rússia possui em seu pessoal político e diplomático sênior. Eles já viram de tudo. Eles lidaram com todos os líderes europeus da última geração e com todos os líderes americanos, assim como com a China. Então, em um sentido muito real, eles têm a verdadeira medida do que a palavra de um líder europeu, um líder americano e um líder chinês realmente significa em relação à Rússia. Eles não precisam adivinhar. Existe experiência pessoal com isso. Everything nem gaspamos por isso, Mantar. And I'm sure they will be guided by that first and foremost. Why do you think it is that Por que você acha que analistas como você e eu, e outros na internet, conseguem juntar essa história e realmente identificar os momentos em que promessas foram claramente quebradas de todos os lados, quando acordos foram descartados repetidamente? Mas essa habilidade parece faltar, ou é intencionalmente mantida afastada de uma grande parte da população europeia e norte-americana? Por que é que essas coisas, que são de conhecimento público, e que a Rússia continua apontando e repetindo, não são apenas ignoradas, mas também minimizadas? Como quando pessoas como Jack Matlock lembram os outros de que sim, houve uma promessa da OTAN, uma promessa de que essa situação não seria usada como arma contra a Rússia, e que isso foi imediatamente e repetidamente quebrado. Como é que essa percepção ainda não se estabeleceu entre o público em geral, pelo menos na Europa e na América do Norte? among the general public, at least in Europe and North America? There's a discipline in the social science. Existe uma disciplina nas ciências sociais chamada estudos de mídia, ou mídia e comunicações em algumas faculdades. Um dos aspectos interessantes do estudo da mídia é quem gera nosso espaço de informação, quem o manipula e quais são os resultados. Eu examinei essa pesquisa. Não é muito controversa. É muito consistente, especialmente em relação às democracias ocidentais, que são as mais estudadas por analistas de mídia. Todos concordam, pelo menos nos Estados Unidos, desde a época da Guerra do Vietnã, quando a primeira tentativa foi feita para entender como as atitudes do público americano foram alteradas, dadas as informações que receberam ao longo da Guerra do Vietnã. E os principais estudiosos, W. Lance Bennett, da Universidade de Washington, vem à mente, vários estudiosos da Universidade do Missouri, todos concordam que nossa informação, a informação do público, é curada pela elite da mídia.
E essa elite da mídia não inventa suas próprias narrativas. Ela recebe suas narrativas do governo. Então, o que acontece, inevitavelmente, é que um repórter e uma equipe editorial precisam obter suas informações o máximo possível das principais fontes de informação. E isso tem que ser o governo. O governo lhes diz qual é essa informação. Um número minúsculo de veículos de mídia hoje realmente tem correspondentes estrangeiros, pessoas que vivem e trabalham em um país por um longo período de tempo e têm uma boa associação com uma variedade de pessoas do outro lado. Tudo isso é parcial e tem uma influência mínima em comparação com o megafone esmagador que é o porta-voz da imprensa, no caso dos Estados Unidos, o Pentágono, o Departamento de Estado e a Casa Branca. Quero dizer, esses estão nas notícias todos os dias, simplesmente alimentando a imprensa com as informações que querem que a imprensa cubra. Historicamente, e o professor Bennett destacou isso no caso da Guerra do Vietnã, não há críticas às afirmações do governo. Porque, novamente, historicamente, a imprensa não se vê como tendo o papel adequado de interpretar o que o governo está transmitindo. Porque as notícias do governo são, de fato, a política nacional. E a política nacional deve ser transmitida integralmente à população. É por isso que temos essa distinção na imprensa americana entre reportar e comentar. E essas deveriam ser empreitadas muito separadas e completamente distintas, conduzidas por indivíduos diferentes na mesma organização, com uma barreira entre elas. Mas vivemos em uma cultura de mídia diferente, em uma era de mídia diferente agora. Por um lado, não há mais distinção entre comentário e reportagem. Em segundo lugar, os conselhos editoriais não estão mais em grande parte se esforçando para se manterem distantes dos eventos. E um dos exemplos disso é que Jeff Bezos, o proprietário do Washington Post, criticou. Ele disse que meu jornal, o Washington Post, sempre endossou de forma confiável o candidato democrata, não importa o quê. E, portanto, não é mais credivelmente imparcial. Portanto, simplesmente não faremos mais esse tipo de endosso, porque isso nos desacredita como uma organização de notícias. Desde então, ele fez mais pronunciamentos que muitas pessoas no Washington Post consideram uma abdicação de seus direitos jornalísticos. Seus direitos como jornalistas, eu diria, são de dizer às pessoas o que pensar, de educar, de iluminar as massas ignorantes e de revelar a elas qual é o papel adequado que deveriam desempenhar nas políticas dos Estados Unidos, que a mídia de elite, deveria estar determinando. Which the elite media should be determining. All of this is crumbling now because of the impact of... Tudo isso está desmoronando agora por causa do impacto das redes sociais e do fato de que Sergei Lavrov, certamente um dos diplomatas mais proeminentes dos tempos modernos, de uma grande potência, fez questão de dar uma entrevista recentemente a 3 blogueiros proeminentes, em vez de a um veículo de notícias. Isso nos diz sobre a importância crescente do papel da mídia, que em sua própria visão, ainda está tentando moldar a narrativa e informar a maneira como o público pensa sobre as coisas, mas está cada vez menos bem-sucedida em fazê-lo. Muito obrigado por essa avaliação. Os 3 blogueiros são altamente interessantes porque esses blogueiros são, claro, um deles é o juiz napolitano, que é uma figura enorme no YouTube. O outro é Larry Johnson. E o terceiro, na verdade, eu não conheço, um jovem. Mas os outros são comentaristas muito importantes aqui no YouTube. O fato de que agora, esta é uma das maneiras pelas quais a Rússia vê como pode transmitir partes de seus pontos de vista para partes do público ocidental, é nesse sentido uma abordagem de diplomacia pública, certo? Você tenta influenciar os pontos de vista da outra população. E eu pensei que este é um momento interessante. Se você não se importa, gostaria de intervir sobre uma distinção entre os Estados Unidos e a Europa a esse respeito.
Os Estados Unidos, eu acho, têm um apego tão forte à sua primeira emenda, seus princípios de imprensa livre, que é muito difícil, quase inconcebível, imaginar que vozes desse tipo seriam suprimidas nos Estados Unidos. Então, há uma verdadeira rivalidade entre o impacto das mídias sociais e o impacto das mídias tradicionais, embora as mídias tradicionais ainda tenham uma influência maior sobre as elites políticas. Isso se deve à história, ao contexto e aos contatos pessoais. Eles foram para as mesmas escolas. Esta é uma questão de classe, em comparação com as redes sociais de classe baixa. Mas, no entanto, a voz das redes sociais será ouvida e terá um impacto, como você diz, no discurso público. Na Europa, em contraste, você olha para a Romênia, olha para vários outros países e vê o ostracismo imposto a veículos de mídia por grandes entidades da Europa Ocidental em outros países como Hungria, Eslováquia e Sérvia, como resultado do qual suas vozes nem sequer são ouvidas e não são permitidas a influenciar o discurso público. Você verá, eu suspeito, a proibição da RT ser levantada nos Estados Unidos, enquanto na Europa isso não acontecerá por muito mais tempo, embora a proibição seja essencialmente fácil de contornar, se você realmente quiser. Essas são, na minha opinião, boas maneiras de tentar distinguir ou desmontar um pouco essa noção do Ocidente coletivo, porque nem todos os países agiram da mesma forma. É interessante para mim que nem o Japão baniu a RT, ou a Sputnik, nem a Suíça. Ambos disseram, não, quero dizer, isso é um passo longe demais. Enquanto a UE foi com tudo, assim como o Reino Unido, tentando controlar o espaço de informação, porque estão realmente com medo desses contra-argumentos. Mas talvez me deixe apenas, nos últimos 10 minutos ou mais que temos, também perguntar sobre o que você vê dentro da Rússia e da Ucrânia no processo político que estão passando. Você vê mudanças maiores dentro da Ucrânia ou dentro da Rússia em relação à forma como essas entidades políticas, como com os diferentes partidos que têm, gostariam de abordar o que está por vir nos próximos 1 ou 2 anos? Bem, a menos que eu esteja muito enganado, a situação na Ucrânia é volátil. Dependendo de quando as eleições forem realizadas, pode se tornar altamente volátil e até violenta. O papel dos nacionalistas de extrema-direita, agora fortemente armados, não pode ser subestimado. It cannot be overestimated. We really need to be concerned. Precisamos realmente nos preocupar com o nacionalismo revanchista influenciando a política. Talvez não de forma aberta, mas certamente nos bastidores, como fizeram repetidamente para minar os acordos de Minsk II. Eles essencialmente intimidaram o regime de Poroshenko quando ele estava disposto a negociar. Assim que os acordos de Minsk II foram assinados por Poroshenko, eles fizeram o mesmo com Volodymyr Zelensky, que, como é de conhecimento geral, se candidatou como uma plataforma de paz e depois se afastou dessa plataforma de paz sob a influência da violência que atingiu as pessoas na rua Bankova, onde fica o escritório do presidente e a administração presidencial. Então é isso. É claramente uma situação muito volátil. A Rússia, por outro lado, acho que é improvável que passe por mudanças políticas sérias. Essa é a minha suspeita. Posso perguntar neste ponto, porque o fato de Poroshenko ter assinado os acordos de Minsk I e II e depois ter imediatamente renegado a eles, e que Zelensky se candidatou com uma plataforma de paz, mas depois imediatamente renegou a ela, e hoje diz praticamente o oposto do que costumava dizer há 5, 6 anos, é visto por muitas pessoas como um sinal de que essas pessoas não são confiáveis, eles são mentirosos. Disseram coisas intencionalmente que não queriam dizer, e agora estão mostrando sua verdadeira face. Enquanto quando ouço você, parece que você sugere que a facção nacionalista de extrema-direita da Ucrânia,
como você também apontou em seu livro, tem uma influência desproporcional apenas pela disposição de usar violência extrema. Não são seus números. É a disposição deles em usar a força. É uma disposição para usar a força. Ainda é esse o caso? E é assim que você interpreta as mudanças de Poroshenko e as mudanças de Zelensky. Não é necessariamente que eles mentiram, é que eles foram, sob a mira de uma arma, basicamente forçados a mudar. O que você está dizendo, e com o que concordo, é simplesmente senso comum. Os políticos respondem aos seus incentivos imediatos. Um político pode querer algo diferente, mas sob a pressão das circunstâncias atuais, pode ser a ameaça de cortar ajuda, uma ameaça à sua família ou uma ameaça à sua carreira política. Existem todos os tipos de ameaças e incentivos que são simplesmente parte da vida cotidiana das negociações políticas, seja negociando a aprovação de um projeto de lei ou um tratado de paz. Não há realmente nenhuma diferença fundamental nisso. Quer você esteja defendendo mais 10 bilhões de dólares para ajuda médica, financiamento para pesquisa do câncer ou o fim dos combates em uma determinada área do país, você sempre vai se envolver em ideais nobres e promessas de como isso vai transformar a vida de todos. Mas o ponto principal que todo político que esteve no cargo e teve que passar mais de algumas semanas lidando com outros políticos percebe é que tudo é negociação. É melhor não liderar com suas emoções, porque elas não vão convencer seu interlocutor e, na verdade, vão enfraquecer seu caso e sua capacidade de chegar a um acordo bem-sucedido se você falar da mesma forma com outro parceiro de negociação, como faz com a imprensa. Essas são simplesmente funções diferentes. Você lida diretamente, um a um, sobre questões nas quais está realmente disposto a ceder. Depois você se vira e diz à imprensa como fez um excelente acordo para todos, mesmo que no fundo do seu coração não acredite nisso. Sim, mas há uma questão adicional. Se as pessoas não são a imprensa, mas os nacionalistas de direita esperando com porretes e armas por suas declarações, certo? Bem, mas então é mais fácil lidar com eles, porque você sabe que eles estão tentando te prejudicar. E eu sempre argumentei que a paz interna na Ucrânia nunca pode ser segura, a menos que a ala direita violenta seja desarmada e essencialmente neutralizada. Não há país no mundo onde esse tipo de eleitorado violento, disruptivo e não eleito possa intervir no processo político. Quero dizer, é disso que se tratavam os distúrbios de 6 de janeiro nos Estados Unidos. E eles foram rotulados corretamente, provavelmente como traiçoeiros, como uma tentativa de golpe nesse. Então, após a Segunda Guerra Mundial, havia partidos de direita em muitos países do antigo eixo. Eventualmente, esses foram certamente privados da capacidade de se armarem e foram marginalizados no espectro político para empurrar os partidos políticos em direção ao centro e estabelecer um consenso social mais amplo no centro. A fraqueza da sociedade ucraniana é que ao longo dos últimos 30 anos, nenhum governo se sentiu forte o suficiente para conter seus próprios extremistas violentos. Essa questão não pode mais ser adiada indefinidamente. O governo tem que lidar com isso diretamente em algum momento. A diferença, eu acho, entre os nacionalistas de extrema-direita da Ucrânia e os insurrecionistas de 6 de janeiro nos Estados Unidos é que no caso dos SNS, eles vieram sem armas para o Capitólio, certo? Enquanto na Ucrânia sabemos que eles estão armados. Eles estão hoje mais ou menos armados do que, digamos, 3 ou 4 anos atrás. Porque, de acordo com sua análise, a diferença é enorme. Certamente mais, porque sabemos de grupos organizados que se juntaram ou se afiliaram às Forças Armadas ucranianas e receberam armas.
Houve também um momento no início do conflito em que o governo distribuiu pequenas armas de fogo e armas para cidadãos individuais. E tenho certeza de que uma certa porcentagem dessas foram para grupos de extrema direita. Desde o início dos anos 1990, eles acumularam estoques e depósitos de armas para si mesmos, porque um de seus objetivos, no caso do governo, é a ameaça de que se o governo seguir políticas que a direita considera não estarem no interesse nacional ucraniano, eles se reservam o direito de derrubar o governo no interesse nacional da Ucrânia. Essa tem sido uma declaração de política consistente desde antes de 1991, quando esses grupos foram originalmente formados na década de 1930. Jesus Cristo. Isso me lembra muito de como o fim da Segunda Guerra Mundial aconteceu no Japão, onde no final, oficiais de nível inferior queriam derrubar os oficiais e generais de nível superior, porque diziam que se você quer se render aos Estausmas, você é traidor, e precisamos proteger o imperador de si mesmo, que acabou de dizer que quer se render. Mas isso deixa uma questão muito importante em aberto. Quero dizer, mesmo que Washington, Donald Trump, Moscou, Vladimir Putin e Kiev, Sr. Zelensky, todos concordem. Tudo bem, vamos parar com isso. Vamos nos render ou apenas terminar com isso? Quem teria o poder de desarmar esses grupos nacionalistas de extrema-direita, que se chegasse a isso, realmente começariam uma segunda guerra civil interna e tentariam apenas eliminar qualquer coisa no caminho? Quem poderia desarmar essas pessoas? Teria que ser o exército ucraniano com o apoio do governo ucraniano. E aqui temos um imponderável, uma questão para a qual não temos resposta. O exército ucraniano ficará ao lado do governo eleito e validará a sua autoridade, ou ficará ao lado da extrema-direita se grupos da extrema-direita fizerem um esforço para derrubar o governo em prol desse tipo de visão nacionalista do país. Acho que essa ameaça não deve ser descartada, mas é muito real, potencialmente. Se for avaliado que as negociações de paz não estão proporcionando à Ucrânia uma maneira de eventualmente recuperar seus territórios. Talvez não imediatamente, mas certamente no futuro. Então tem que ser. E isso é, claro, uma das principais exigências da Rússia. Ela quer uma paz, não um cessar-fogo, uma paz a longo prazo. E isso é algo que os nacionalistas têm todo o interesse em evitar, especialmente para o seu próprio futuro político. Se não houver um conflito permanente com a Rússia, por que qualquer cidadão comum, pensando no bem-estar de sua família e dos filhos de seus filhos, dar step por um confronto perpétuo e essencialmente empobrecimento em uma Ucrânia que está em guerra permanente? Desculpe por mantê-lo por tanto tempo, mas isso é muito importante. Você acha que Moscou e Washington apreciam esse impasse político? Ou a ameaça muito real de que a Ucrânia carece da coerência institucional para se render ou para reduzir a postura de guerra? Que simplesmente é incapaz de fazer isso, certo? Isso se transformará em outra forma de guerra civil e então continuará. Existe essa compreensão em Washington e Moscou ou não? Eu não sei, e eu não diria que é um acordo fechado. Quero dizer, acho que há um risco aí. Pode ser. Sim, pode ser. E suspeito que há maneiras de oferecer apoio à Ucrânia, e o governo institucional da Ucrânia poderia ser apoiado em seus esforços caso escolha lutar contra elementos extremistas. Mas o que estou dizendo e prevendo com confiança é que essa luta acontecerá. E espero que o governo institucional na Ucrânia tenha sucesso nisso, domando e eventualmente não erradicando totalmente, mas certamente minimizando o papel da extrema-direita militante para níveis considerados toleráveis nas democracias ocidentais. No momento, esse não é o caso na Ucrânia. Bem, essas são perguntas muito difíceis. É uma situação muito complicada, mas muito obrigado, Nikolai, por lançar alguma luz sobre isso
porque acho que essas complexidades do processo político interno são algo que constantemente ficam de lado quando se olha apenas para o panorama geral. E você é uma das pessoas que pode esclarecer isso. As pessoas que querem ler mais de você devem ir para sua página pessoal ou onde você publica. Yeah, my website. Sim, meu site é petro.net. .net. Certo. Todos acessem petro.net e teremos Nicolai novamente em breve. Nicolai Petro, pelo seu tempo hoje. Mevord. You-